Seja muito bem-vindo ao nosso 6º dia do Feirão da Construção Financiada com o apoio da Caixa, o primeiro feirão do Brasil que vem de fato para poder lhe ajudar a sair do aluguel. Não com aquela proposta convencional de você estar adquirindo um imóvel que já está pronto, um imóvel que já está valorizado, um imóvel que de fato é caro. A gente está falando aqui de você estar construindo a sua casa como você sempre sonhou e tendo uma redução aí de 40% a 50% na construção, fora uma redução nas taxas, fora diversos tipos de redução que você tem em todo esse processo. Além de mim, Diego Cariello, a gente vai ter aqui também o nosso construtor e engenheiro Vinícius Mota, aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói, onde ele constrói diversos empreendimentos. E hoje a gente vai estar falando a história de um financiamento SBPE, de um cliente chamado Wellington, que ele morava numa casa de aluguel e em seguida ele resolveu adquirir, ele estava em dúvida se compraria aquela casa, se ele iria construir, enfim. Vinícius vai contar um pouco sobre a história dele, mas o mais legal em relação à história anterior, que foi a história do Fabiano, a gente vai estar falando agora de um financiamento através de SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança em Empréstimo. Então, enquanto a grande parte da população ela só conhece o Minha Casa Minha Vida, que ele é balizado, ele tem os tetos por região, o SBPL não tem teto e, consequentemente, você que está aí de casa vai poder estar se enquadrando nessa faixa de financiamento caso você ultrapasse o Minha Casa Minha Vida também com taxas muito boas. Então, Vinícius, explica um pouco como é que tu conheceu o Wellington e vamos falar da realidade dele, como é que estava. Exatamente. Só uma coisa antes de explicar sobre essa questão, sobre o Minha Casa ou o SBPE. Para você se enquadrar, caso você não esteja dentro daquelas 3 regras que eu expliquei anteriormente, se você não tiver, se tiver um imóvel no seu nome, mas tem uma renda adequada para Minha Casa Minha Vida, e que é um imóvel dentro do teto do Minha Casa Minha Vida, você não vai estar dentro do Minha Casa Minha Vida porque sua renda não está adequada. Então você pode partir para o SBPE mesmo tendo parte das regras do Minha Casa Minha Vida, sendo que você não está cumprindo uma. Aí você parte para o SBPE e consegue também financiar, não tem esse problema. Então eu conheci o Wellington foi cerca de uns 8 meses atrás, e o Wellington ele é amigo de um gerente da Caixa Econômica. Eu, como faço muitas construções financiadas em Maricá, os gerentes me conhecem e conhecem meu trabalho. Então o gerente ele me indicou o Wellington e o Wellington entrou em contato comigo, viu o WhatsApp e falou: Vinícius, é o seguinte, eu tô para comprar uma casa aqui no meu condomínio, eu gosto de morar aqui, eu não quero sair daqui, eu já moro em Maricá, num condomínio aqui de alto padrão, e eu alugo uma casa aqui e eu pago cerca de 3.800 de aluguel. E me ofereceram vender essa casa. O dono dessa casa aqui me ofereceu a eu comprar essa casa por 700 mil reais e eu tô querendo comprar essa casa. Mas eu fui conversar com o gerente da Caixa, que é amigo meu, para comprar essa casa. Ele me falou: cara, não faz isso. É melhor você procurar o Vinícius e construir a sua casa, que vai sair muito mais barato. Então ele foi, me procurou, a gente fez toda a simulação para o Wellington e ele tem uma renda alta aí para comprovar. E a gente foi fazer a simulação do Wellington, foi fazer os valores que ele podia pegar dentro da Caixa Econômica e o somatório deu um valor de 558 mil reais. Ele podia ir pegar um imóvel considerado pronto de 558 mil reais. Rapidinho, antes de tu continuar, se ele quisesse comprar essa mesma casa de 700 e poucos mil, ele provavelmente não conseguiria, né? Ele não poderia, porque o imóvel máximo que a Caixa poderia emprestar de dinheiro para ele com a renda dele era 558 reais. Isso é um problema que acontece muito também, porque o cliente às vezes ele quer comprar um imóvel novo, mas não chega, a renda dele não chega nem naquela parcela que tem que pagar para chegar a um valor de 700 mil reais. Exato. Então se ele quisesse financiar de 700 mil reais, ele ia ter que aportar aí quase 200 mil reais para conseguir comprar essa casa. Fora a questão dos recursos próprios, né? Exatamente, fora a entrada lá. Então, a gente fez todo o processo para ele, a gente viu que a casa, o imóvel considerado pronto, tinha que valer 558 mil reais. E aí a gente foi ver o terreno, e ele queria um terreno dentro daquele condomínio. Ele gostou de morar dentro daquele condomínio. E aí ele procurou os terrenos lá dentro, os terrenos estavam em volta de 180, 200 mil um terreno lá dentro. E aí ele encontrou um terreno por 180 mil e fechou esse terreno. E aí ele fechando esse terreno, a gente foi para fazer a arquitetura dele, junto com a PFUI dele, e a gente fez toda essa questão de ajustar os valores entre terreno e PFUI. Ele teve que desembolsar um dinheiro inicial, porque o terreno dele era muito caro, é um terreno muito caro para aquela região. Dentro do Alphaville e Maricá tem terreno sendo vendido por 80, por 90 mil, só que ele não queria sair daquele condomínio, ele queria ficar naquele condomínio, e o terreno era um valor muito alto para o valor do financiamento. Então ele teve que dar um pouco de dinheiro dos recursos próprios dele para cobrir esse valor desse financiamento, e sobraram então
R$312 mil para a casa dele. Então, com R$312 mil, a gente ficou para fazer a construção da casa do Wellington. Então, a gente foi, acordou, fez uma reunião 2, 3, 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque ele tinha que sair para o trabalho, ele trabalha no Rio de Janeiro. A gente fazia cedinho e a gente fazia a reunião com ele para fechar a arquitetura da casa dele. E ele queria uma casa grande. Ele não queria uma casa pequena. Então eu falei para ele que conseguiria fazer uma metragem X para ele. Ele falou, não, Vinícius, eu preciso de mais. Então o que a gente foi fazendo? A gente foi ajustando a metragem, aumentando a metragem da casa dele e falando o seguinte, ó, a gente vai diminuir isso aqui no memorial descritivo. Então, se eu poderia fazer um porcelanato para ele que era R$80, agora eu posso fazer um porcelanato de R$50, porque ele queria uma metragem maior na casa e ele falou que posteriormente, durante a obra, ele poderia arcar com dinheiro em cima para melhorar depois os acabamentos. Então ele queria deixar claro que a casa tinha 224 metros quadrados e que depois, no meio da obra, ele poderia aportar um dinheiro para pagar os porcelanatos e tal, e que foi o que aconteceu. A gente está no meio da obra do Wellington e ele já aportou um dinheiro para pagar o piso. O piso foi de uma empresa chamada Porto Belo, que é uma empresa bem conhecida aqui em Niterói, e eu acho que no Brasil inteiro. Ele pagou esse piso e o piso dele agora é um piso de alto padrão, mesmo no memorial descritivo estando dizendo que era só R$50 de piso. Então ele pôde ter essa escolha e a gente já fechou então a arquitetura, né? A metragem quadrada, a gente está construindo a casa dele, já está no segundo andar, já está para bater a terceira laje e finalizar aí, para começar o reboco e a parte de acabamentos. Legal. Então, tem algumas coisas que eu achei interessante nessa questão da história do Wellington, que é o seguinte, primeiro ponto, tu falou em relação a adequar a arquitetura e tiveram várias e várias reuniões. Então, normalmente, quando a gente tem uma obra convencional, é comum ter essas alterações ao longo da obra, né? O cliente às vezes quer mudar, o engenheiro, o arquiteto. Na construção financiada isso não ocorre, isso tudo tem que ser definido antes, porque tu falou que queria deixar claro o tamanho para enviar para a Caixa. Exatamente, a gente tem que fazer tudo antes porque é uma construção financiada e isso vai ter que ser aprovado pela Prefeitura e pela Caixa Econômica. Qualquer alteração no projeto vai ter engenheiro da Prefeitura, pode vir uma fiscalização da Prefeitura, normalmente não vem, mas da Caixa Econômica vem todo mês. E se tiver alteração entre o projeto e o que está sendo executado, eles vão pedir para você fazer uma reanálise desse financiamento. Isso demanda tempo, isso aí quebra o fluxo de caixa que vai ter para entregar o dinheiro. Então, se você parou de entregar ali o que você falou que ia fazer no projeto, provavelmente o dinheiro vai parar também, porque precisa ter uma reanálise daquele projeto. Então, a gente deixa claro que o projeto tem que ser visto totalmente no tempo de projeto. Qualquer alteração não vai poder ser feita, porque a gente já tem um projeto a ser seguido e se a gente for fazer a alteração, vai ter que voltar para a Prefeitura, vai ter uma aprovação, um novo desgaste, um novo gasto de dinheiro com a Prefeitura e com a Caixa Econômica para voltar a um projeto que esteja dentro do que foi acordado. Legal. Então, uma outra dúvida também. Tu falou que o Wellington, ele já morava numa casa nesse condomínio X. E aí, enquanto tá construindo, agora tu falou que tá terminando a construção, ele tá morando nos dois, ele tá pagando quanto? Como é que funciona a dinâmica prática pra galera que tá aí? Exatamente. Ele ainda mora nessa casa que ele ia morar lá. Lembrando que essa casa, eu não cheguei a falar dessa casa, o rapaz, o dono da casa, ofereceu por 700 mil, mas a casa estava cheia de vícios construtivos, a casa estava minando água por baixo, por capilaridade. Isso era um problema que a gente nunca tem com as nossas construções. Vocês podem ver no Instagram que toda obra a gente passa o concreto, a gente faz lá uma massa de concreto com aditivo, depois passa um impermeabilizante, depois joga uma lona, a gente faz todo o trabalho para não ter esses problemas, o que pode ser visto, e por isso também foi um dos fatores que, além do valor, foi um dos fatores que ele quis construir a casa dele, ao invés de comprar um imóvel novo. Ele continua morando naquele imóvel pelo mesmo valor do aluguel, só que ele paga só os juros da parcela. Então, se a Caixa liberou para ele agora 50 mil reais, 100 mil reais, ele está pagando os juros dessa parcela mais a correção monetária e não está pagando o valor da parcela cheia dele. Que no caso dele, ele optou pela tabela SAC, que é a tabela decrescente, começando com 4.100 a parcela e terminando com R$1.000. Se ele optasse pela Price, provavelmente ele ia pagar por volta de 3.500, 3.200 aí, um valor fixo, que é menor que o aluguel dele. Então, ele optou por pagar decrescente, ter começar com um valor alto e terminar o financiamento com um valor mais baixo. Legal. Um outro ponto também que eu queria que tu deixasse claro, me lembro que a gente estava comentando comigo, que ele teve aí algumas questões em relação à entrada, né? Que vocês chegaram a facilitar a entrada para ele, para compra de material. Esse foi o caso do Wellington, tem outros casos parecidos, mas como é que funciona isso de fato? A gente viu o simulador da Caixa, a gente viu que tem lá um valor para entrada destinado de recursos próprios, 20, 25, 30 mil.
E, por exemplo, o caso aí que tu falou do piso ou outras coisas, como é que funciona essa dinâmica de comprar o piso? Porque tem um tempo a construção, né? 4, 5 meses, ele tem que dar agora, tem que dar depois, isso é acordado. No caso dele, os recursos próprios foram acordados da seguinte maneira. Eu falei inicialmente, na proposta inicial, que eu ia fazer uma casa do tamanho X com memorial X. Ele não queria desse jeito. Ele queria uma casa maior com memorial diferente. Então, com essa casa maior e um memorial diferente, ele também optou por ter banheira dentro de casa, por ter uma cisterna de 10 mil litros na garagem. Isso tudo foi acordando e fazendo parte dos recursos próprios dele. Por isso que ele teve que desembolsar um dinheiro a mais, para pagar uma cisterna que não estava no financiamento de 10 mil litros, para pagar aí uma banheira dentro da casa dele. Então a gente acordou, junto com um pouquinho, aumentando a metragem dele, diminuindo o memorial descritivo e todos os outros serviços que ele queria que a gente fizesse, nós acordamos um valor para ele pagar a entrada. E essa entrada ele estava pagando financiado, parte para mim e parte para as lojas que ele estava pagando de piso, e ele tem que ser feito isso, eu aviso ele no meu cronograma quando eu vou fazer a compra do material, e tem um valor do financiamento comigo, que o piso eu vou gastar 50 reais, né, no metro quadrado do piso. Então eu tenho um valor X, um montante X, que eu tenho que gastar, vamos dizer, 10 mil reais. Se ele foi na Porto Belo, na outra loja, e deu 30 mil reais, eu vou dar os 10 mil reais para ele e ele vai pagar a Porto Belo no cartão de crédito dele ou o depósito bancário do jeito que ele se sentir à vontade. Entendi. E um outro ponto que é importante deixar claro é que essa é a realidade do Wellington. Ele escolheu em melhorar o material, ele escolheu em ter um acabamento nesse nível, em colocar uma banheira na casa dele, não é verdade? Então, por exemplo, você que está aí de casa, obviamente que quando a gente fala de financiamento habitacional, você pode ter o que você quiser dentro das suas condições de arcar com aquele financiamento. Se você quiser construir uma piscina, você pode construir uma piscina. Exatamente. Com a renda que ele tinha, a Caixa emprestou 312 mais o valor do terreno, acho que 558 mil para ele. Provavelmente ele tinha um dinheiro guardado ou queria já construir uma casa, ele tem um dinheiro para aportar para melhorar a casa dele. Ele pode fazer isso dentro do financiamento. É só a gente botar isso dentro da PFUI, dentro do projeto e executar junto, com o dinheiro que é o recurso próprio. Exato. Assim como a gente também teve um outro estudo de caso do Eclair, por exemplo, que ele queria uma casa menor. Eu estava na reunião com o Vinícius e ele falou, a gente chegou, preparou, organizou tudo e fez, olha, a gente pode construir uma casa para você de 128 metros quadrados. Exatamente. E ele fez, não, eu quero 80 metros quadrados, Exatamente. 72, 80 metros quadrados. E, consequentemente, a gente pôde melhorar no acabamento, comprar um material melhor, ele pôde facilitar diversas coisas, diversos pontos ali no processo de financiamento dele. Exatamente. E deixar a casa dele, ainda teve um projeto luminotécnico com uma design parceira nossa, que é a Lana Rocha, aqui de Niterói. Então a gente conseguiu oferecer para ele outras coisas a mais, né? Fala um pouco mais dessa parceria, como é que funciona isso? Exatamente. Então, o Eclair, ele tinha um valor alto de financiamento, ele tem uma renda boa, só que ele falou que ele não queria uma casa grande por questões que ele já Da teve uma família casa dele, grande, família tudo dele, mais. questão de limpeza, não quer ficar limpando muita casa e queria reduzir o tamanho da casa. Então, sobrou dinheiro no financiamento, onde a gente melhorou, então, o acabamento da casa dele, fez a nossa parceria que a gente tem com a Lana Rocha, de fazer todo o projeto de design interiores dele, que a gente já executa os pontos de infraestrutura prontos para receber a questão de design, caso ele queira fazer depois, comprar um móvel tal que foi analisado, que foi feito em projeto, fazer do jeito que está tudo no projeto de design interiores, e a gente entrega esse projeto também para o cliente. Massa. E isso lembrando que sem custo algum adicional para ele. Exatamente, sem custo nenhum adicional. Foi a questão que ele optou ter uma casa reduzida, de tamanho reduzido, de construção reduzida, mas com os acabamentos melhores e com um projeto de interiores. Massa. Então, pessoal, o grande ponto aqui é: você pode construir sua casa, lembrando que sempre dentro das suas condições financeiras. E o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a gente tem construtores em todo o Brasil para poder lhe ajudar. A gente já desenvolveu aqui o aplicativo do Monte Sua Casa. Basta você clicar aqui abaixo, ele já vai simular, já vai mostrar para você o valor médio para a construção daquele seu empreendimento e vai fazer o link, vai fazer o match com o construtor mais próximo em sua região. Você pode estar enviando a sua documentação online, a gente vai fazer a aprovação aqui de crédito, a gente vai falar, caso você tenha algum tipo de restrição, vai também responder você para que você possa regularizar sua vida e você vai poder sim sair do aluguel e construir sua casa. Não apenas qualquer casa, mas aquela casa que você sonhou, aquela casa que você planejou para sua família. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ter acabamento A, B ou C. Quem vai escolher isso é você, junto com seu construtor, de acordo com aqueles recursos que foram disponibilizados pela Caixa. Lembrando
que esse ponto que a gente está trazendo é uma coisa muito nova. As pessoas estão acostumadas a ver na internet comparativos de não é bom comprar casa, alugue casa, não compre, mas esquecem que a gente não está falando aqui de você comprar um imóvel pronto. Realmente, o imóvel pronto já está valorizado e você tem que pagar pelaquela valorização. A gente está falando aqui de você construir sua casa do zero, tirar do papel, não ter aquelas casas como o próprio caso do Wellington. A casa do Wellington não é uma casa ruim, é num super condomínio de alto padrão, um lote de mais de 200 mil reais, mas que tem uma infiltração, que tem uma patologia, que é normal isso acontecer. Exatamente. Porque tem algum tipo de vício construtivo. E ele, se não tivesse conhecido o Vinícius, se não tivesse financiado a construção, ia comprar aquela casa, porque era a única opção que ele conhecia. E fora de ter que comprar aquela casa, ele teria que gastar dinheiro agora resolvendo os problemas daquela casa. Então você pode estar numa situação muito parecida com essa, e é importante que você clique no botão aqui abaixo, preencha tudo direitinho, que a gente vai ter um consultor para lhe ajudar. Amanhã, no nosso último vídeo aqui do Feirão da Construção Financiada, a gente vai fazer uma revisão. A gente vai recapitular tudo que a gente falou aqui, então se por acaso você chegou agora, caiu de paraquedas, não conseguiu acompanhar os outros vídeos, fica tranquilo. No nosso último vídeo a gente vai falar tudo para você sobre como você pode construir sua casa sem ter dinheiro no primeiro Feirão da Construção Financiada com apoio Caixa. Forte abraço e até lá!